Boa tarde a todos e todas. Então, 26 de abril, 14h10. Vamos dar início, então, ao segundo dia, né, de webconferência do nosso primeiro encontro de estudos celianos. É com muita satisfação, em nome do grupo, que a gente recebe hoje o professor Carlos Jorge Corto Tourinho, da Universidade Federal Fluminense, uma de nossas referências nos estudos celianos, que, em nome do grupo, eu quero agradecer ao seu aceite, a dispensar uma parte do seu tempo, né, para estar conosco, compartilhando seus conhecimentos e aí os seus estudos. Professor, fique à vontade, a sala é sua. Obrigado, Jean. Me ouvem bem? Me ouvem bem? Tranquilo? Bem, obrigado, Jean. Eu também agradeço aos organizadores desse encontro e aos participantes desse grupo, né, de estudos, né, do Círculo de Estudos Russeliano. É uma satisfação poder dar a minha colaboração. Enfim, então vamos em frente. O que eu trago a vocês hoje aqui, com o título de Sobre a Doutrina Teleológica das Ciências em Russell, na Fenomenologia de Russell, na verdade, o resultado parcial de um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo na Universidade Federal Fluminense, um projeto que tem como título Crítica ao Naturalismo, a Crítica ao Naturalismo e Teleologia na Fenomenologia de Russell. Como vocês podem ver pelo título do que eu irei apresentar, nós temos aí uma parte, né, do meu trabalho de pesquisa, mais precisamente concernente à doutrina teleológica das ciências em Russell. Bem, antes de começar, é preciso dizer que quando se fala de teleologia em Russell, esse não é um tema tardio na fenomenologia russeliana, como muitos poderiam supor, né, num primeiro momento, mas é um tema que já se encontra articulado desde a primeira edição das Investigações Lógicas. É preciso dizer ainda que o tema da teleologia, ele assume, dentro do programa da filosofia russeliana, diferentes sentidos, né? Eu tenho trabalhado com a hipótese segundo a qual esse programa filosófico, que se convencionou chamar de fenomenologia, ele consistiria, na verdade, numa grande unidade teleológica, unidade essa que traria em si diferentes camadas teleológicas, tá? Entre essas camadas haveriam também uma série de relações, de modo que nós teríamos, enquanto estudiosos e pesquisadores, a tarefa de identificar essas camadas teleológicas dentro dessa grande unidade teleológica e a tarefa de identificar também e refletir sobre as relações entre essas camadas teleológicas. O próprio Russell diz isso num curso de 1923, que essas seriam duas tarefas importantes, né? Então, o que eu irei apresentar a vocês é tão somente, não que isso seja pouca coisa, mas é uma dessas camadas teleológicas, que nós aqui denominamos de doutrina teleológica das ciências. É sobre essa camada teleológica que nós iremos, em torno dela, que nós iremos trabalhar. Tá bom? Bem, eu vou desenvolver com vocês, dentro desse material que eu irei apresentar, uma exposição que vai se dividir em 3 partes. Na primeira delas, nós vamos fazer uma espécie de esboço, uma espécie de introdução à doutrina teleológica das ciências. A ideia é mostrar
que essa doutrina tem como pano de fundo, de um lado, as ciências, com as suas sucessivas realizações, né? Sucessivas realizações, que são realizações parciais, dado que tudo na ciência é, de um modo ou de outro, transitório, né? E as capacidades teóricas e práticas da ciência são capacidades que, de algum modo, elas são relativas, né? No sentido de que são parciais, né? Mas há algo nisso tudo que faz com que as ciências avancem de etapa em etapa, como diz Russell, de um estágio menos perfeito para um estágio com maior perfeição. O que as guia seria algo como que uma ideia fim, ou um fim ideal, qual seja o de se constituir como uma ciência autêntica. Grosso modo, como uma ciência que pudesse aspirar verdades cuja validade pudesse ser de uma vez por todas e para todos e de uma vez por todas. Nós sabemos, é verdade, que as ciências, em cada uma das suas realizações, elas não podem preencher plenamente aquilo que elas aspiram, dado que suas capacidades teóricas e práticas são limitadas. Mas isso não as impede de ter, né, de viver com clareza e distinção o fim que almejam, guardando para com esse fim uma certa relação de nostalgia, posto que essa ideia fim determinaria não apenas o sentido de ciência, como também a dinâmica das realizações científicas. Então, nós vamos trabalhar, num primeiro momento, com uma apresentação esquemática do que seria, grosso modo, tá, pessoal? Grosso modo, a doutrina teleológica das ciências em Russell. Bem, num segundo momento, dentro dessa marcha progressiva das ciências, abre-se um caminho ao infinito, posto que as ciências aspiram uma ideia fim, vivenciam essa ideia sem, contudo, preenchê-la plenamente. Isso faz com que as ciências possam sempre acrescentar a formulação de uma nova hipótese, se for o caso, se forem bem-sucedidos, a demonstração dessa hipótese a algo da ordem de um infinito em sentido numérico, que permite às ciências sempre aspirar uma nova realização mais perfeita que a realização anterior. Mas esse infinito, em sentido numérico, não seria possível, no qual as ciências poderão sempre acrescentar uma realização a mais, ou ao menos aspirá-la, sem esse polo infinitamente distante, que é essa ideia fim de se constituir como ciência. Infinitamente distante, distante entre aspas, porque, apesar de não poder ser plenamente realizável no âmbito das ciências particulares, essa ideia não deixa como um fim ideal de ser aspirado por essas ciências, quase como que servindo para elas como algo como uma espécie de instinto vital das ciências, que vai forçar as ciências uma espécie de tração ininterrupta nessa marcha teleológica. Então, a segunda parte do nosso trabalho vai identificar dois sentidos de infinito dentro da doutrina teleológica das ciências. Um primeiro sentido, ele tal como eu entendo, numérico, e um segundo sentido, ele seria propriamente teleológico. Por fim, uma terceira parte, que encerra, então, a nossa apresentação, ela vai, através da doutrina teleológica das ciências, uma vez que se trata de uma marcha progressiva, tal como Russell a entende, nós iremos, então, pensar essa ideia de progresso, tão cara às ciências positivas, e que eu aqui pretendo, pelo menos, levantar a possibilidade de pensarmos essa ideia, para ela, um sentido fenomenológico. Não de um progresso fortuito, obviamente que não, mas de um progresso, como diz Russell, fundado na natureza
das coisas elas mesmas. Aí são as palavras dele, né? Bem, a hipótese do trabalho, no final, é mostrar que a ideia de progresso, em sentido fenomenológico, ela esconde, né? Há uma espécie de subsolo dessa ideia que guarda princípios que são, digamos, tal como eu entendo, propedêuticos à fenomenologia husserliana, uma vez que as ciências, quando pensam, elas pensam judicativamente sobre os seus objetos. E as ciências não querem apenas formular juízos sobre os seus objetos, mas querem, como diz Husserl em várias passagens do seu itinerário, querem fundar esses juízos na evidência. A evidência, por sua vez, supõe, né, seja das coisas ou de um estado delas, supõe a presença, né, das coisas ou de um estado delas, né? Só para dar um exemplo a vocês do que eu estou chamando de um princípio propedêutico aí, né, revelado pelo exame de um sentido fenomenológico da ideia de progresso. Então, nós vamos trabalhar em 3 partes. Na primeira, um esboço introdutório da doutrina teleológica das ciências, onde eu irei tentar apresentar a vocês a dinâmica das realizações científicas e a relação delas com essa ideia fim, que elas aspiram, né, de se constituir como ciência autêntica. Tá? Num segundo momento, nós trabalharemos com o conceitinho infinito dentro da doutrina teleológica das ciências, procurando discernir ao menos 2 sentidos de infinito, um numérico e outro teleológico. E, por fim, no terceiro e último momento da apresentação, esse mais curto, porque ele tem um caráter mais conclusivo e ele ainda está muito no início, né? É algo que ainda são apenas hipóteses de trabalho, né? Nós iremos, então, examinar o que seria um sentido fenomenológico da ideia de progresso e o que tudo isso supõe ou implica para nós, né? No fundo, quase como que respondendo: por que estudar a doutrina teleológica das ciências em Husserl? Por que isso se torna tão importante? Né? Essa é a pergunta que eu espero responder ao final dessa apresentação, no sentido de mostrar para vocês que esse não é mais um tema, ou um tema gratuito, algo que enfim, caiu meio que contingentemente na minha mesa. Não. Há toda uma fundamentação do porquê de nós nos ocuparmos com essa doutrina. Então, eu preparei um pequeno texto que eu espero trabalhar com vocês dentro de 45 minutos, mais ou menos, feito esse esclarecimento inicial. Eu acho que será possível, tá? E então eu passo para a leitura desse texto com algumas explicações também, tá? Comecemos, então. O título desse trabalho, como vocês puderam ver na programação, é esse aí, sobre a doutrina teleológica das ciências na fenomenologia de Husserl. Vamos lá. Ao final da primeira parte da famosa Conferência de Viena, intitulada A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, proferida pela primeira vez em maio de 1935, na qual encontramos a consolidação das reflexões husserlianas sobre a crise da Europa, Husserl destaca, em uma passagem bem conhecida do grande público, a tese segundo a qual a filosofia exerceria constantemente a sua função arcôntica em toda a humanidade europeia. Uma análise breve da concepção husserliana da filosofia como um telos espiritual do homem europeu nos faz passar do ideal da razão filosófica, da ideia de uma tarefa infinita, como ele nos diz, para a marcha das ciências, que, enquanto ciências particulares, como Sonderwissenschaften, consistiriam, para Husserl, em ramificações sistemáticas da própria filosofia. Tais ciências abrigariam, por sua vez, suas próprias realizações teleológicas. O leitor não encontra, contudo,
especificamente na famosa Conferência de 35, uma análise pormenorizada de tais realizações científicas, deixando de fora o que se convencionou chamar em Russell de doutrina teleológica das ciências, isto é, a doutrina segundo a qual tais realizações sucedem-se guiadas por uma ideia fim em níveis crescentes de perfeição, desenrolando-se em uma marcha cujo caminho se abre ao infinito sob tal determinação teleológica. Tal ideia, fim, cumpriria, na visão de Russell, um papel decisivo na determinação do sentido de ciência e da dinâmica das realizações científicas, que, como tais, não são analisadas detalhadamente na Conferência de Viena. Isso não significa dizer, porém, que a referida doutrina já não estivesse nos anos 30 consolidada no pensamento russeliano. Mas o que é essa doutrina, que coloca de um lado os esforços científicos e suas realizações, e de outro, uma ideia fim que as guia continuamente? O que essa doutrina nos revela exatamente? O presente trabalho, que eu aqui apresento a vocês, procura introduzir, num primeiro momento, a doutrina teleológica das ciências em Russell e, ao fazê-lo, analisa os seus principais conceitos para mostrar, ao final, como resultado dessa análise, que tal doutrina esconde algo que poderíamos chamar como um subsolo, ou princípios propedêuticos à fenomenologia russeliana. Esconde em seu subsolo princípios propedêuticos à fenomenologia russeliana. Comecemos, então, pela introdução da doutrina em questão. A prova de que Russell nos fornece, 4 anos antes da Conferência de 1935, ao menos uma breve elucidação da doutrina teleológica das ciências, encontra-se nos primeiros parágrafos de Meditações Cartesianas, obra publicada em 31 como resultado das Conferências de Paris de 1929, nos quais o autor se dedica à análise da ideia central em torno da qual se moveria a atividade científica. As ciências teriam, e isso nos interessa diretamente, como um esboço nessa apresentação, as ciências teriam, para além das suas capacidades teóricas e práticas, e aqui eu me refiro a capacidades explicativas e demonstrativas em sentido experimental, exercidas pelo cientista na investigação do seu objeto, as ciências teriam, para além de suas capacidades teóricas e práticas, a ideia diretriz de se constituir como uma ciência autêntica, uma Echtwissenschaft. Não se trata, como assinala o autor, da formação do conceito de ciência através de uma abstração comparativa baseada nas ciências fáticas, mas sim de uma pretensão que tais ciências trariam consigo. Uma pretensão, ok? Que tais ciências trariam consigo, sem que pudessem justificá-la através de sua própria existência enquanto fenômeno de cultura. E é justamente nessa pretensão, para a qual Russell nos chama a atenção, que encontramos, pode-se dizer, a ciência como ideia. Ideia de ciência autêntica. Idem Echtwissenschaft. Trata-se do ideal de uma ciência que, em conformidade com o seu objeto, pudesse obter verdades cuja validade abrangesse definitivamente a todos e de uma vez por todas. Eis na visão de Russell um fim último, que por ser meramente ideal, se manteria num horizonte das realizações científicas. A ideia de ciência autêntica seria, portanto, definida como ideia teleológica, que, de certo modo, polarizaria com os esforços das ciências e suas realizações, em suas realizações. Mas como poderíamos entender tal polarização, que coloca de um lado a ideia
da ciência autêntica, e de outro, as realizações científicas. Ok? Vejamos. No geral, a atividade científica avança, segundo Russell, através de esforços renovados, de realização em realização, de um estágio menos perfeito para outro com maior perfeição. Através de aproximações, poderíamos dizer, sucessivas, em direção à obtenção de um conhecimento cada vez mais preciso. Russell considera, no parágrafo 4 de Meditações Cartesianas, o conhecimento como uma aquisição permanente, bleibender Erwerb, para a qual as ciências podem, uma aquisição permanente para a qual as ciências podem retornar, reproduzindo inúmeras vezes a sua demonstração. Trata-se, portanto, de um movimento através do qual a ciência assegura, nos termos do autor, a liberdade de realizar de novo uma Wiederverwirklichung, de retornar novamente a uma justificativa estabelecida, demonstrada como identicamente a mesma, fazendo dela própria a sua aquisição, revivendo-a quantas vezes for necessário. Todavia, malgrado essa liberdade de retornar a um conhecimento adquirido, se a ciência exerce de tempos em tempos a corrigibilidade de suas conjecturas, é na medida em que tal movimento de revisão é determinado por algo que atua, em geral, como uma atração ininterrupta no próprio trabalho científico, capaz de fazer com que as ciências avancem em direção a um momento de realização mais perfeito que o anterior. Neste sentido, pode-se dizer que as ciências convergem, segundo Russell, conforme ele próprio nos esclarece no parágrafo 5 de Meditações, para aquilo que, em última instância, aspiram em sentido verdadeiro e próprio, como um fim ideal. O alcance de verdades válidas de uma vez por todas e para todos. Deste modo, afirma-nos o autor, a despeito de tal processo de corrigibilidade inerente à atividade científica, pois sabemos que as ciências não evoluiriam sem a possibilidade do erro e a revisão de suas hipóteses, nada poderia impedir as ciências de viver por um contínuo esforço científico, uma wissenschaftlichen Streben, o sentido do que aspiram e do que as move, preservando ininterruptamente uma ideia clara e distinta desse fim último almejado. As ciências desenvolvem-se, então, na visão russeliana, em um progresso infinito, inclinadas à busca por maior exatidão e precisão, exibindo um estado corrente de realização, no qual tendem para o alcance de uma perfeição crescente, gradualmente realizada. Tal estado corrente de realização é, por conseguinte, pode-se dizer, algo relativo para a própria ciência. Por quê? Porque os momentos alcançados pela ciência tornam-se, enquanto realizações parciais, objetivos intermediários entre estados com maior e com menor perfeição. Nesse sentido, a análise dos momentos constitutivos desta ideia teleológica geral, para a qual convergem as ciências, nos remete para um duplo movimento das realizações científicas. Isso é que é importante destacar nessa primeira parte do trabalho. Repetindo, a análise dos momentos constitutivos desta ideia teleológica geral, elas, para a qual convergem as ciências, nos remete para um duplo movimento das realizações científicas. Por um lado, uma vez alcançado um dado estado de realização, a ciência retorna
a demonstração desse conhecimento adquirido quantas vezes lhe convier. Mas, ao mesmo tempo em que retorna a essa demonstração, afinal de contas, estamos falando de uma aquisição, não hesita em renovar um ímpeto, em lançar mão de um novo esforço, em aspirar algo que a leve além de si mesmo, almejando uma realização ainda mais perfeita que aquela anteriormente alcançada. Tal aspiração contínua revela a pretensão que as ciências carregam consigo de superarem continuamente a si próprias, visando alcançar níveis maiores de exatidão e precisão, sempre sob um horizonte que tenha ao fundo o fim ideal de obter verdades que possam valer para todos e de uma vez por todas. Sabemos, é certo, que as ciências não podem, dado que suas realizações são parciais, devido à limitação de suas próprias capacidades teóricas e práticas, alcançar plenamente o fim que, em última instância, almejam. Isso não impede, contudo, conforme já dito, que as ciências convirjam, malgrado suas especialidades, para uma ideia clara e distinta do fim último, vivenciando-o continuamente em suas realizações. Afinal, não seria justamente o amor por essa ideia fim, da qual nos fala Russell, o que moveria, ao longo da carreira de um cientista, toda a sua trajetória e a de outros tantos? Tratar-se-ia, portanto, de uma presença ideal, permanente, na dinâmica das realizações científicas. Porém, uma presença cuja realização plena encontrar-se-ia para as ciências no infinito, tornando-se, por conseguinte, um ideal jamais preenchido plenamente pela ciência. Mas engana-se quem considere que a doutrina teleológica das ciências seja um tema tardio no pensamento russeliano, somente introduzido em 1931, nos primeiros parágrafos de Meditações Cartesianas. 7 anos antes da publicação de Meditações, no Seminário de Inverno de 1924, especificamente na lição 29 do volume 2 de Filosofia Primeira, Russell nos diz o seguinte: no que concerne ao processo infinito de realização do movimento das ciências em direção ao conhecimento, abre aspas, todo fim último é apenas um telos relativo. Fecha aspas. Eis um princípio que nos ensina algo muito importante dentro da própria dinâmica das realizações científicas, ao menos tal como Russell a vê. Muito embora um estado de realização científica seja imperfeito, uma vez que ele é transitório e, portanto, não é definitivo, exibe nele próprio certo preenchimento da ideia fim última aspirada, ainda que relativamente ao momento presente vivido pela ciência. As ciências vivenciam com isso, nos termos da lição acima, algo como uma nostalgia, na medida em que sustentam continuamente, através de atos de conhecimento, uma aspiração infinita, realizada, contudo, apenas de maneira relativa. Seja como for, um estado atual vivido pela ciência é, de qualquer modo, um estado mais completo que aquele que lhe precedeu. De modo que o que foi alcançado no momento seguinte seria como que o telos relativo para o qual a ciência tendeu em seu estado anterior. Abre-se com isso uma dualidade que coloca de um lado as realizações científicas e de outro a ideia fim que as guia, determinando nelas o próprio sentido de ciência em geral, bem como a dinâmica de tais realizações. Assim, guiadas por essa ideia fim, para a qual Russell nos chama a atenção, as ciências creem superar o conhecimento ingênuo, bem como superar
in infinitum a si próprias, em uma tendência para a universalidade. Podemos, então, concluir dessa primeira parte. Para Russell, portanto, conduzidas pela ideia fim de se constituir como ciência autêntica, as ciências têm continuamente em seu horizonte um fim último que jamais poderão realizar plenamente, somente podendo preenchê-lo parcialmente por conta das suas próprias limitações. Tudo isso nos permite discernir, na sucessão progressiva das realizações científicas, um telos que é relativo, referente sempre ao momento seguinte em vias de ser alcançado nessa sucessão, e outro absoluto, inalcançável, porém determinante da dinâmica de tais realizações. Cada momento alcançado, ele é sucedido por um novo esforço, cuja meta consiste na superação do que foi conquistado. Ao mesmo tempo em que não tem um preenchimento pleno dessa ideia fim, posto que somente podem preenchê-la parcialmente, as ciências a têm como uma ideia clara e distinta, vivenciando-a continuamente em uma nostalgia infinita. Mas quais os sentidos de infinito que podemos encontrar na dinâmica das realizações científicas? Vejamos. Passemos agora para a segunda parte do trabalho. Tá? Então, a primeira parte consistiu em mostrar, como vocês viram, né, em traçar o esboço, né, do que estaria no cerne dessa tal doutrina teleológica das ciências em Russell, onde nós temos, de um lado, as ciências, uma marcha progressiva teleológica das ciências, onde as ciências avançam sucessivamente de estado de realização para estado de realização, de um menos perfeito para outro com maior perfeição, né? Sempre guiadas por uma ideia fim, né? Que determina não apenas o sentido de ciência, mas a dinâmica do trabalho científico. Ok? Nessa marcha progressiva, temos, então, um caminho que se abre ao infinito. E aí, o tema do infinito nos traz a pergunta pelos sentidos que isso tem dentro dessa doutrina. Vejamos. Conforme dizíamos, a Conferência de Viena não analisa propriamente a doutrina teleológica das ciências. Todavia, é preciso ressaltar que o tema da filosofia, da crise da humanidade europeia, abordado inicialmente em maio de 1935 em Viena, foi novamente abordado em novembro do mesmo ano em Praga, servindo dessa vez de base para que Russell preparasse as primeiras duas partes de A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, de 1936. Último grande testemunho do autor sobre o tema em questão. No segundo capítulo, e mais especificamente no famoso parágrafo 9, das letras A a K da referida obra, Russell retoma a temática do infinito na doutrina teleológica das ciências. Ao longo desse parágrafo, o autor mostra, recorrendo à história do pensamento científico, como as ciências naturais incorreram, desde Galileu, ao abraçarem um projeto maior de matematização da natureza, em uma espécie de substrução da própria natureza. Ao adotarem a aplicação da geometria, convertida em uma aritmetização algébrica, como procedimento metodológico para ampliar a previsão dos fenômenos naturais em um sistema de conexões causais, transformando, sem que se apercebesse, tal procedimento em uma espécie de roupagem de ideias, uma Eden-Klein, da própria natureza, como se ela mesma fosse originariamente matemática. Tais ciências naturais perderam com isso de vista o mundo sensível pré-geométrico, como diz Russell, uma espécie de subsolo, uma Untergrund da própria geometria, conforme denuncia Russell na letra B do parágrafo em questão. Na leitura do mesmo parágrafo, 9, de Crises, abre-se inicialmente uma polaridade que coloca, de um lado, como pano de fundo, a invenção das figuras geométricas, objetivas e ideais, e de outro, o mundo circundante intuível.
Entre os dois polos, encontramos o desafio de elaborar um método que, como uma construção sistemática, fosse capaz de prever, de modo cada vez mais aprimorado, as conexões causais entre os fenômenos da natureza. Na medida em que tomam para si o desafio em questão, as ciências naturais adotam, como procedimento metodológico, a aplicação da geometria. E Russell não se cansa de dizer isso no próprio parágrafo. Russell esclarece que tal aspiração seria o resultado de uma conversão das figuras geométricas, como objetividades ideais, determinadas de modo geral e unívoco, em uma aritmética algébrica, isto é, tais figuras geométricas receberiam primeiramente um tratamento numérico, no qual os números empregados passariam, por sua vez, juntamente com letras, sinais de ligação e relação, a compor equações algébricas, por intermédio das quais as ciências poderiam, então, elaborar fórmulas numéricas. Através desse sentido formular, Formelsinn, seria possível prever, em longo alcance, a ocorrência de uma infinidade de fenômenos naturais, cuja relação de copertencimento de uns aos outros se daria em um sistema de conexões causais. Apoiada na evidência dos elementos mais fundamentais da geometria, por intermédio dos quais são extraídas as figuras geométricas, a atitude do geômetra dá lugar, conforme avançam as ciências da natureza em seu pensamento formular, aos procedimentos técnicos de mensuração dos fenômenos naturais. Russell entende que as ciências da natureza estariam continuamente inclinadas ao aperfeiçoamento de tais procedimentos de mensuração, visando o aumento da escala de previsibilidade dos fenômenos, bem como a exatidão dos mesmos, mantendo vivo o interesse pelo que é tecnicamente mais refinado. Nos termos de Russell, abre aspas, assim, o ideal de perfeição desliza sempre para mais longe, conforme as ciências vão aprimorando tecnicamente, né, esse procedimento de medida dos objetos. Ainda assim, por mais êxito que as ciências obtivessem no aprimoramento de suas técnicas de mensuração dos objetos, elas jamais esgotariam plenamente, segundo Russell, o intervalo que separa as objetividades ideais da geometria e os objetos empíricos que habitam o mundo circundante intuível. Nesse sentido, as ciências estariam, para o autor, destinadas a um processo infinito de incremento da técnica, passando sempre de um estágio de menor precisão para outro maior. Tudo isso já anuncia ao leitor do parágrafo 9 de Crise considerações sobre a temática do infinito na doutrina teleológica das ciências. Na letra E, especificamente do parágrafo em questão, Russell nos diz que é da própria essência das ciências da natureza, é a priori o seu modo de ser, evoluir através da elaboração e contínua confirmação de suas hipóteses. Enquanto uma dada conjectura, toda hipótese traz consigo uma explicação sobre um dado objeto. A explicação é, por sua vez, por definição, parcial, uma vez que explicar consiste em tratar uma coisa em termos de outra, jamais em seus próprios termos. Na hipótese, a explicação aparece mediante a relação condicional entre juízos. Se estivermos tratando do fenômeno químico da solubilidade, diremos, por exemplo, que uma substância solúvel é toda substância que, se colocada em água não saturada, vier a se dissolver. Enquanto uma dada conjectura, uma hipótese somente se torna uma verdade científica, uma wissenschaftliche Wahrheit, concebida como um conjunto de relações predicativas fundadas na evidência, na medida em que o cientista é bem-sucedido em demonstrá-la experimentalmente. Nesse sentido, pode-se dizer que o experimento é uma espécie de testemunha da hipótese formulada. Mas apesar dessa confirmação, se podemos dizer assim, toda hipótese permanece nos termos de Russell uma hipótese para sempre. Sabemos que o que conta decisivamente a favor da aceitação de uma teoria em ciência é o seu poder explicativo e preditivo.
E o aumento gradativo desse poder somente se torna possível através dessa dupla operação de formular hipóteses sobre os objetos e confirmá-las experimentalmente. Daí Russell dizer que é da essência da ciência da natureza, abre aspas, ser hipótese até o infinito. E até o infinito, confirmação. Fecha aspas. A temática do retorno das ciências sobre uma hipótese demonstrada experimentalmente reaparece aqui. O cientista ou aquele a quem possa interessar poderá retornar quantas vezes lhe convier sobre uma hipótese, enquanto uma realização científica. Porém, abre-se aqui um horizonte infinito de confirmações, pois cada retorno sobre uma hipótese demonstrada experimentalmente é também a ocasião para renovar ou não a sua confirmação. Eis uma possibilidade que se mantém permanentemente aberta: a corrigibilidade das hipóteses. E como destaca Russell, na própria letra E do parágrafo 9, de Crises, tais correções eventuais, assim como ocorre, aliás, na vida prática, não aconteceriam sem a possibilidade do erro. Afinal, como pensar a própria evolução das ciências, da aprendizagem em geral e da própria vida, sem que houvesse tal possibilidade? Seja como for, o leitor de Russell reencontra a doutrina segundo a qual as ciências desenvolvem-se em uma marcha progressiva, marcada por aumentos gradativos de exatidão explicativa e preditiva. Tais aumentos ocorreriam, segundo Russell, em uma progressão ao infinito. Daí Russell dizer que, abre aspas, em todos os conceitos, proposições ou métodos que exprimem uma exatidão, uma idealidade, se esconde o in infinitum, fecha aspas. Eis, portanto, nas famosas letras do parágrafo 9 da Crise, o momento no qual a temática do infinito volta a se destacar na abordagem da marcha teleológica das ciências. Por um lado, pode-se dizer que toda hipótese científica, uma vez demonstrada experimentalmente e confirmada inúmeras vezes, expressa certa exatidão. Mas, ao fazê-lo, tal hipótese oculta certo sentido do infinito, pois as inúmeras confirmações sobre o que foi demonstrado não deixam de ter a concorrência de uma eventual não confirmação, que, caso ultrapasse uma margem de erro tolerável nas ciências, se torna suficiente para a corrigibilidade da hipótese vigente. E é justamente esta abertura que permite, graças a essa possibilidade, a correção da hipótese atual, abrindo ao infinito, pode-se dizer, infinito em sentido numérico, pois permite sempre o acréscimo de mais uma hipótese, um caminho de sucessivas elaborações de novas hipóteses e confirmações, cujo poder explicativo e preditivo é sempre maior que na hipótese anterior, trazendo-nos assim, nos termos de Russell, uma representação mais precisa da verdadeira natureza, wahre Natur. Essa é, por sua vez, segundo o autor, o polo infinitamente distante para o qual a ciência se volta teleologicamente, somente podendo pensá-lo parcialmente através da formulação de novas hipóteses e de suas respectivas confirmações. Se em sentido numérico o infinito estaria relacionado a essa abertura, por intermédio da qual se torna sempre possível acrescentar uma nova hipótese e suas confirmações, em sentido teleológico, o infinito seria esse polo permanente ao fundo de um horizonte que somente poderia ser preenchido pelas ciências parcialmente, através da formulação de hipóteses passíveis de correções ocasionais. A marcha teleológica das ciências é, portanto, para Russell, um progresso infinito de realizações parciais em direção a um polo infinito absoluto. Fim, então, da segunda parte, né, onde eu procurei mencionar nessa marcha teleológica das ciências, né, os dois sentidos de infinito, né? Um progresso infinito de realizações parciais, que nos permitem sempre a abertura de um acréscimo, por isso eu usei o termo infinito em sentido numérico,
né? Mas uma marcha que não seria possível se ela, de alguma maneira, se as ciências não aspirassem continuamente, né, a uma ideia fim que ocuparia um lugar, um polo infinitamente distante, portanto, um polo infinito absoluto. Portanto, algo que poderíamos chamar no sentido teleológico do infinito, né, dentro dessa doutrina. Então, vamos agora à terceira e última parte. Ela é apenas um conjunto aqui de articulações, né, muito inicial, mas que, enfim, talvez nos aponte considerações assim importantes dentro dessa hipótese que eu trago aqui a vocês. Vejamos. Mas por que nos detivemos até aqui no exame da doutrina teleológica das ciências em Russell? A nossa hipótese de trabalho consiste em mostrar que a doutrina em questão esconde em seu subsolo princípios propedêuticos à fenomenologia russeliana. Tais princípios começam a se revelar quando perguntamos pelo sentido assumido pela noção de progresso, tão cara às ciências positivas na doutrina em questão, o sentido da noção de progresso na doutrina em questão. Para Russell, o modo de pensar da ciência é um modo judicativo. Como vimos, hipóteses científicas contêm explicações sobre objetos, relacionando, por sua vez, em um conjunto de relações predicativas, juízos em termos condicionais ou causais. Porém, Russell nos alerta que o cientista não quer apenas formular juízos sobre os objetos, né? Antes, sim, procura fundá-los na evidência de um estado de coisas. Trata-se aí do princípio russeliano de somente julgar na evidência, nur in evidence zu urteilen. O conceito de evidência, evidence, ou Einsicht, assume, como sabemos, um papel central no programa da fenomenologia russeliana, uma vez que se encontra desde Investigações Lógicas, em 1901, intimamente relacionada à ideia de preenchimento intuitivo, na qual a coisa visada significativamente se evidencia em sua presença, gerando uma síntese entre intenções significativas e intuitivas. Daí Russell dizer, abre aspas, equiparamos o preenchimento ao conhecimento, em sentido estrito, fecha aspas. Acrescenta-se a isso que a evidência de um estado de coisas, expressa predicativamente em uma ação judicativa, supõe, segundo Russell, uma evidência pré-predicativa da própria coisa em sua doação efetiva, o que faz com que o princípio de somente julgar na evidência esteja fundado, em última instância, em evidências anteriores a quaisquer predicações. Por isso, Russell nos diz, toda evidência predicativa implica em uma evidência pré-predicativa. Lembremos aqui que de uma passagem de lógica formal e lógica transcendental, na qual Russell nos diz assim, toda lógica tem a necessidade de uma teoria da experiência. Né? Fiquemos com essa frase assim para meditar um pouco sobre ela. Neste sentido, o autor destaca, no parágrafo 5 de Meditações Cartesianas, que o progresso das ciências não resultariam de um começo e um fim fortuitos, mas estaria fundado, nos termos do autor, abre aspas, na natureza das próprias coisas, in der Natur der Sachen selbst. E mais especificamente, na evidenciação das mesmas. Tudo isso nos aproxima, poder-se-ia dizer, de um sentido dito fenomenológico da noção de progresso, o que nos permite compreender passagens, que não são muitas, diga-se de passagem,
Passagens nas quais Husserl se refere aos fenomenólogos como autênticos positivistas, ou positivistas no bom sentido da palavra. Né? Se a evidência consiste, segundo o próprio autor, no princípio primeiro, que deve reger, do ponto de vista metodológico, toda a investigação fenomenológica, é na medida em que a evidência de um estado de coisas supõe a doação efetiva das próprias coisas, já no vivido de percepção, considerado por Husserl como paradigmático em relação aos demais. As ciências não poderiam, portanto, seguir uma marcha de realizações progressivas, sem que os juízos formulados sobre os objetos estivessem, em alguma medida, fundados na evidência das coisas, e essas co-pertencessem umas às outras em um mesmo sistema de conexões causais. Mas, para que façam parte desse sistema, as coisas devem pertencer ao mundo, aqui entendido como uma espécie de subsolo pré-científico, anterior a toda a idealidade. Quando dizemos, portanto, que as ciências avançam em um progresso infinito, de realizações em realizações, em direção a um polo infinitamente distante, pode-se dizer que estamos diante de uma teleologia horizontal, estados de realizações científicas que dão lugar a novos estados, que dão lugar a novos estados, sempre guiados pela aspiração de uma ideia fim, que aqui aparece para as ciências como um polo infinitamente distante, no sentido teleológico. Porém, as ciências não poderiam seguir tal marcha teleológica, sem que os juízos sobre os objetos estivessem em alguma medida fundados na evidência de um estado de coisas, que por sua vez supõe na experiência pré-predicativa a evidência das próprias coisas. Tudo isso não seria possível sem o pertencimento delas mesmas ao solo que habitam. Todas as realizações implicam, em última instância, nesta, abre aspas, terra como solo. Der Erde als Boden. Terra como solo. Fecha aspas. Conforme nos diz o autor, em um opúsculo redigido em maio de 1934. Estamos agora diante de uma teleologia vertical. Talvez por isso Husserl se refira, no título da famosa letra H do parágrafo 9 de Crise, ao mundo da vida, Lebenswelt, como fundamento de sentido esquecido da ciência da natureza. Com isso, o progresso dessa marcha teleológica das ciências nos remete, em última instância, para esse solo originário de todas as coisas, tematizado por Husserl em seus últimos escritos. Por fim, pode-se dizer que o duplo movimento da marcha teleológica das ciências, da liberdade de retornar quantas vezes for necessário sobre o conhecimento adquirido, e da relação de nostalgia das ciências para com o ideal de se constituir como ciência autêntica, não seria possível sem que o pensamento científico, enquanto um pensar judicativo, estivesse fundado na evidência das coisas, e essas pertencessem ao mundo como solo originário no qual, e a partir do qual, todas as idealidades pudessem se constituir. Muito obrigado. Essa é a hipótese de trabalho que eu trouxe para vocês. Espero que eu tenha podido esclarecer alguma coisa aí. Tá bom? Obrigado mesmo. Fico à disposição para a gente conversar. É apenas uma hipótese, tá, gente?